Pastor, sacrifício nos dias atuais está de acordo com a Bíblia? Muito boa pergunta, e aí vai depender do contexto, eu vou explicar. Dias atuais, ele está falando em tempos de Novo Testamento, de Nova Aliança. O sacrifício ele era voluntário, ele expressava um encontro com Deus. A Bíblia diz para você fazer sacrifício no seguinte sentido, né? Ele diz que a minha vida, a sua vida, Romanos, por exemplo, capítulo 12, diz que a gente deve apresentar, Romanos capítulo 6, também diz para a gente apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo. Na verdade, a nossa vida é uma vida de santidade, é uma vida de sacrifício. Em primeiro lugar, é isso, né? O sacrifício do Novo Testamento, a centralidade do sacrifício é Jesus Cristo. Jesus foi entregue como sacrifício pelo meu pecado, pelo seu pecado, né? Quando você celebra a ceia, está celebrando um memorial de sacrifício. Jesus diz: comam, toda vez que você comer, vocês vão estar se lembrando, em memória de mim. Isso é o meu corpo, isso aqui foi pelo meu sangue, foi o sacrifício de Jesus que nos salvou. Então, a primeira ideia central. Agora, sacrifício é uma questão que ele custa um preço, né? Você vê que Abraão, quando ele era Abrão ainda, ele faz sacrifício em Hebrom, ele faz sacrifício em Siquém, ele faz sacrifício em Betel, e o último sacrifício de Abrão é em Moriá. Ele pega o filho dele e leva para o sacrifício. Então, a gente vê que o sacrifício ele custa alguma coisa. Então, ele pergunta: o sacrifício nesse tempo atual, ele é real? É real. Então, uma vida com Deus, ela custa. Ela custa renúncia. Uma vida com Deus, ela custa teu tempo. Ela custa a tua adoração. Hebreus também vai dizer que a gente deve entregar louvores como sacrifício. Quando você louva, quando você adora a Deus, você está sacrificando. Você está entregando para Deus algo que ele vai receber. Então, nesse sentido, o sacrifício. Agora, não sacrifício de animais, não aquele sacrifício de ofertas do Antigo Testamento em que você derramava sangue, esse acabou. Hoje o sacrifício, você pode ser lembrado como uma oferta que você leva para o gasofilaço, uma vida de santidade, um louvor que você sai, a tua vida que expressa um testemunho de Deus, é isso. Exatamente. Pastor, os demônios têm autoridade para entrar na casa de um verdadeiro cristão? Não, peraí, é uma pergunta assim que é um pouco confusa. Em primeiro lugar, o demônio só tem autoridade que o ser humano dá para ele. Então você pega uma criança e você dedica a uma entidade, a uma imagem, a um ídolo. Você não é cristão. Você pode achar que é cristão, mas você está fazendo algo que a Bíblia chama de feitiçaria. A Bíblia chama de necromancia. A Bíblia chama de bruxaria. Então tem muita gente que diz que é cristão e não é cristão. Ele diz que é cristão, mas é só da boca para fora. A atitude dele não é atitude de cristão. Agora, ele pode entrar, o espírito imundo, eu sempre explico isso, tem gente que duvida, acha que não. Ele não habita em lugares, ele habita em pessoas. Ele perdeu o seu lugar no céu. Apocalipse 12 deixa claríssimo. Ele foi jogado do céu, ele foi expulso do céu. E quando ele é jogado aqui na terra, ele não tem lugar para morar. O espírito imundo, ele anda por lugares áridos, ele busca repouso e não encontra. Então, veja bem, a ideia do espírito entrar na casa de um cristão, parece que não, o espírito está dormindo ali numa cama, está sentado numa cadeira de balanço, ele está num lugar, numa região, não é isso. O espírito imundo, ele sempre vai se aproveitar de pecado para entrar dentro da vida da pessoa e descansar lá dentro. Ele quer uma casa para morar. É por isso que é comum, você vai expulsar demônio, o demônio diz: ela é minha casa, ela é minha casa. Ele fica falando assim, umas coisas pra gente. Então, agora ele pode andar em qualquer lugar? Pode. Ele não pode ficar. Um espírito imundo tem autoridade para entrar na casa de um verdadeiro cristão? Gente, vamos pegar casa. Vamos pegar o primeiro sinal de casa. Qual é o primeiro sinal de casa? Deus chama o povo de Israel. O povo de Israel está escravo no Egito. Aí ele fala assim: ó, todo mundo, cada família, pega um cordeiro, mata, pega o sangue. Aquele tempo o sacrifício era válido. Joga nos umbrais. Eu tenho um livro sobre isso, libertação. Joga sobre as vergas laterais, sobre a cima da casa. Esse sinal vai ser um sinal que o espírito, que o anjo da morte vai passar por cima sem causar dano. Aí vem a palavra Páscoa, né? Passagem. Passa por cima sem causar dano. Então o espírito imundo, ele fala, ele anda por lugares áridos, mas ele é insuportável
a presença de Deus. Por isso que se você é uma família de Deus, integrada com Deus, que vive o evangelho, é uma casa de louvor, uma casa de adoração, é uma casa onde o Espírito Santo, o diabo vai bater ali e vai embora. Vai Então não embora. se preocupe com isso. Pastor, Exu e Pombagira andam juntos? Qual mais andam juntos? Existe um agrupamento de demônios que andam juntos? É o seguinte, né? O espírito de morte, o espírito de sensualidade, perdão, ele sempre caminha junto com o espírito de morte. Você repara que quando a pessoa se envolve com a sensualidade, a morte caminha do lado. Eu vou dar um exemplo. Sansão era um vencedor? Era. Uhum. Aí ele encontra uma mulher, casa com a mulher. Essa mulher é uma filisteia. Ela adora um Deus completamente estranho, hein? Os filisteus adoravam uma entidade chamada Dagon, que hoje em dia você pode comparar ao que é Iemanjá, rainha das águas. Pronto, Dagon era um sereio, era uma entidade de cunho masculino que era adorado entre os filisteus. Era um povo cananeu que vivia ali na Filistéia, Palestina, pronto. Uhum. É o litoral da Palestina, é o litoral que margeia ali o mar Mediterrâneo, é isso. Aí, o que acontece quando teu coração se junta num jugo desigual? Você acaba tolerando aquele Deus estranho. Esse, por exemplo, foi o pecado de Judá. Quando Malaquias fala sobre o pecado de Judá, ó, Judá ele pecou contra mim. Ele levantou um altar a um Deus estranho, se apaixonou por um Deus estranho. Então, a sensualidade sempre caminha junto com a morte. Aí depois Sansão se envolve com outra filisteia, uma prostituta, que inclusive morava em Gaza, onde está tendo essa confusão lá agora. Ele se casa com uma mulher de Vale de Sorek, que também é filisteia, Dalila, ele namora ela. Era uma cortesã. E no final ele morre. Ele morre, mas ele morre tragicamente. Ele morre com as colunas do templo de Dagon caindo sobre ele, matando as pessoas. Então, preste atenção nisso. A pergunta é, existem mais agrupamentos de demônios? Existem. Ó, tem gente que manifesta, você vai orar, manifesta 70, manifesta 14. É muito comum manifestar 7, né? São os 7. Ah, qual é meu nome? É os 7 facadas. Legião, sei. Os 7 mortes, os 7 cemitérios, os 7, enfim. É muito comum ter o que a gente chama de falanges ou legiões. É comum, gente. O espírito imundo, ele não anda sozinho, não. Ele anda com as pessoas. Uhum. Mas existem entidades que, quando manifestam, eles manifestam a experiência, e a Bíblia mostra isso. Eles já manifestam juntos. Então, por exemplo, quer ver um detalhe? Em Marcos 16, leia Marcos 16, finalzinho do capítulo, a Bíblia vai falar que Maria Madalena, que era uma das depois discípulos de Jesus, Jesus expulsou dela 7 demônios. Estavam junto com ela ali. Algumas pessoas conjecturam que ela era uma prostituta. A Bíblia não diz isso, hein? A Bíblia não diz isso. Isso é uma conjectura de que aquela mulher adúltera, pecadora, isso é antigo, era Maria Madalena. Mas a Bíblia não diz que a mulher de João 8 era Maria Madalena. Agora, em Marcos 16, a Bíblia diz que Maria Madalena, Jesus expulsou 7 demônios. É muito comum. É comum. Entendi. As pessoas têm perguntado bastante a respeito disso, não é a primeira vez que eu vejo essa pergunta aqui, mas o pessoal diz, pastor, quando você tem um filho sem estar casada no papel, esse filho para Deus é considerado um filho bastardo? Olha que já fizeram essa pergunta algumas vezes aqui, eu já vi de novo. Vamos falar sobre bastardia, né? Porque hoje no Brasil, você pega, eu por exemplo, fui oficial da Força Aérea, e um dos setores que estavam debaixo da minha administração era o setor de mobilização. Então, o jovem, quando faz 18 anos, ele se apresenta para servir. Uhum. E ali é muito comum o jovem não ter o nome do pai. Ele só tem o nome da mãe. Há um pedaço de uma geração. Quem é o pai? Não sei. Até hoje, né, para documentação, acho que isso é obrigatório, né? É obrigatório o nome da mãe, mas o nome do pai é opcional. Sempre está como opcional. É opcional. Então, você pergunta, se filho é bastardo? Então, quando a Bíblia fala sobre bastardia, né? Sobre o filho gerado fora do casamento,
Tem muita gente que tem isso aí, pastor. Eu estou destinado ao sofrimento por causa disso. Vamos lá. Isso tem muitos, assim, especialmente no livro do Gênesis, que é um livro, é muito de pequenas histórias que fazem uma grande história, né? Você vai ver isso aí. Uhum. Quando você fala sobre diante de Deus, todo mundo é pecador. Só que a gente acha que dependendo da família que a gente nasceu, a gente vai sofrer mais, vai sofrer menos. Vai ter a vida mais danificada, ou menos danificada, ou mais abençoada do que outro. Isso não é verdade. Então vamos lá. Vamos pegar filhos que são chamados de bastardos na Bíblia. Vamos pegar. Quando você pega a vida, por exemplo, de Davi, há uma interpretação. É uma das interpretações de que Davi era filho de um adultério. Você já viu isso? O Salmo 51, ele vai dizer que iniquidade, eu fui formado no ventre da minha mãe. Tem gente que pega isso aí e atropela o texto para dizer, tá vendo? Esse aqui é filho do pecado. Mas, se você comparar com Romano 10, todo mundo nasceu em pecado. Todos pecaram. Aí, não dá para você separar um filho bendito de um filho maldito. Há uma ideia de que, por exemplo, Ismael, ele é filho de Abraão com a escrava. Tem um erro aí? Tem, claro que tem. Abraão ou Sara pega a promessa e entrega para a escrava. Você entrega a promessa para a escrava? Você não entrega. Mas Ismael foi abençoado? Foi. Havia uma promessa. Deus fala para Agar, capítulo 21 e capítulo 22 diante, eu prometi para Abraão que eu vou abençoar. Você vê, Ismael. Ismael é pai. Vou falar de nações aqui, ó. Iraque, Arábia Saudita, Iêmen, Catar, Emirados, Líbano, Líbia, Mauritânia, Marrocos. Tudo isso que você vê hoje como nação, são descendências de quem? São descendências desse homem que a gente chama de bastardo. Então, diante de Deus, gente, a gente pensa que Deus ele vai destinar a pessoa à destruição, porque o pai errou. Então, eu vou falar aqui olhando para você. Querido, quando você recebe Jesus, é interessante que Jesus ele vem para as pessoas não entendem isso, mas eu vou tentar ser claro. 1 João 3,8, para destruir as obras do diabo. É por isso que Jesus veio. Ele veio para aniquilar, para pisotear, para retirar fora, a palavra destruir é de fato o que o nome diz, é jogar uma bomba atômica e acabar com aquele mal que o diabo fez. A tua vida é uma vida nova. Quando você entrega a tua vida a Deus, você entrega a tua vida a Cristo, Deus se torna teu pai. Você não é um filho do coração de Deus, você é filho de Deus. É isso que você tem que saber no coração.